Nós nunca tivemos na história recente um momento em que a gente se dividisse em posições tão extremadas. No Brasil, em particular, mas também no resto do mundo. A gente vive um momento da nossa, eu diria, sociedade, em que as opiniões mais centrais, elas acabam cedendo espaço para as posições extremadas. Então é direita, esquerda, e são posições muito excludentes. Então é assim, não existe aquela história da pessoa ser mais ou menos uma coisa, dela ter uma posição mais equilibrada, assim, não concordou com tal coisa, então já está do outro lado. O outro diz assim, se você não pensa desse jeito, então você está do outro lado. A gente vê esses pontos extremados, né? A gente vê essas posições que são colocadas de uma maneira a posicionar as pessoas, opiniões, sempre num espectro que vai contra o outro. Basta lembrar do grupo do WhatsApp da família, né? Quem tem grupo do WhatsApp da família já viu isso acontecer algumas vezes, né? De repente alguém faz um comentáriozinho e a gente não leva em consideração que é um comentário, sabe? De repente a pessoa falou ali, ou ela até pensa aquilo, mas ela não chegou a se posicionar sobre outras coisas, mas a gente já categoriza, a gente já bota um rótulo, esse fulano é de esquerda, fulano é de direita, então se pensa assim é defensor de fulano, se não pensa é porque está contra ciclano. E essa situação de posições extremadas a gente precisa levar em conta quando a gente vai analisar o momento atual. Tá? E eu vou explicar por que é importante a gente considerar isso. No final da live eu vou dar uma dica muito importante para que a gente consiga resolver essas situações, a gente se posicionar de uma maneira mais equilibrada, preservando patrimônio, saúde, relacionamentos, dentre outras coisas, né? Então, vamos lá, entendendo isso, nós vivemos um momento de incerteza e nós vivemos um momento de posições extremadas. A gente está espectros muito marcados. A situação atual, eu já comentei isso algumas vezes, mas eu quero aqui relembrar rapidamente para que você que está assistindo, você que está participando dessa live, você que está vendo depois da gravação, sempre se lembrar do seguinte: a gente vive um problema em uma situação em 3 níveis diferentes. E a gente não pode perder isso de vista, porque senão a gente acaba invertendo a relevância desses níveis. E inverter a relevância desses níveis pode ser perigoso. Porque seria igual, por exemplo, um médico que recebe no pronto-socorro um paciente que está com um infarto do miocárdio e ele, de repente, percebe que o paciente tem um problema no joelho, ele vai tratar o problema do joelho antes do infarto. Não, o problema principal é do infarto. É ele que deve determinar toda a análise do resto, né? Depois, né, vamos cuidar das outras coisas. Mas existe uma questão de prioridade, uma coisa que dá base ao momento atual que a gente está vivendo. E o que é que está na base? Vamos pensar numa pirâmide, tá? A base da pirâmide é que sustenta todo o resto. Na base da pirâmide, nós temos a situação dos Estados Unidos em relação ao déficit das contas públicas. Os Estados Unidos têm uma dívida de 39 trilhões de dólares, é uma dívida extremamente alta, e é uma dívida que ela gera de juros para os Estados Unidos, que os Estados Unidos têm que pagar por essa dívida, quase um Brasil por ano. Tá? Só para a gente ter uma ideia do que significa o tamanho dessa dívida. E essa dívida é uma dívida que ela não é sustentável. É preciso resolver esse problema. E resolver esse problema passa por 2 coisas importantes: desvalorização do dólar e reajuste da balança comercial. Quanto os Estados Unidos importam e quanto que eles exportam. Porque hoje os Estados Unidos importam muito mais do que exportam, e não para todos os países do mesmo jeito, né, mas quando você fecha a balança comercial dos Estados Unidos, ela é sempre desfavorável, porque ele importa muito mais do que exporta. Então, esses 2 elementos precisam ser endereçados, e isso está na base, ok? Essa é a discussão de médio e longo prazo, é aí que está sustentado todo o restante. Bom, depois dessa camada, né, que é a camada, o problema, que seja um governo democrata, seja um governo republicano, teria que enfrentar de qualquer jeito, em cima disso vem a parte política. E aí é o que a gente vê
como nós temos agora. Um governo nos Estados Unidos, novamente não estou fazendo nenhum juízo de valor, um governo de direita, e no Brasil nós temos um governo de esquerda. Então, essa parte política, ela está sustentada em cima dessa parte básica. Por que é importante a gente entender isso? Porque se a gente não entender que a parte fundamental, ela não é política, né, embora a gente tenha um componente político, a gente acaba invertendo a situação. E aí soluções que poderiam ser buscadas, elas deixam de ser enxergadas, né, problemas que às vezes a gente não estava vendo, a gente vai deixar de endereçar. Então, é preciso entender isso. A base é uma base que diz respeito à dívida pública norte-americana, e em cima disso tem uma questão política. Nós temos um governo de direita lidando com isso nos Estados Unidos, e no Brasil nós temos um governo de esquerda. E aí depois eu entro um pouquinho nas consequências disso. Na ponta da pirâmide, nós temos as consequências econômicas e financeiras, que elas estão sustentadas em cima desses dois elementos, né? As consequências, as ações, as decisões econômicas e financeiras, elas estão baseadas nessas duas camadas que eu comentei. A título só de exemplo, tá? Eventualmente, se a gente tivesse um governo de direita no Brasil, alguns problemas que a gente está enfrentando não estariam na mesa. Poderia ter outros de outra natureza, que eu não estou fazendo nenhuma defesa, só estou colocando. Por quê? Porque haveria uma igualdade política entre o governo dos Estados Unidos e o governo do Brasil. A gente poderia estar numa situação melhor econômico-financeiramente? Não sei. Mas eu estou falando que pelo menos a camada política, ela não estaria sofrendo isso caso a gente tivesse governos iguais. Se a gente tivesse, por exemplo, nos Estados Unidos, tivesse tido uma vitória da Kamala Harris, que era a candidata democrata, a gente talvez não estaria vivendo os problemas que a gente está vivendo hoje, porque estaria uma certa sintonia em termos de posicionamento político, tá? Lembrando aqui, eu não estou defendendo um ou outro, eu só estou deixando claro que o fato da gente ter uma situação política nos Estados Unidos que é de direita e uma posição no Brasil que é de esquerda, é um componente que faz com que essa base, que era a discussão inicial, tarifas, queda do dólar, ela tenha uma parte política relevante. E essa parte política, ela vai dar sustentação para a parte financeira, econômica, que a gente está vivendo agora. Se a gente ignorar isso, a gente corre o risco de esquecer que na base da pirâmide existe uma coisa mais importante, e que a parte acima da pirâmide depende dessa parte política, ok? Então, recentemente, o que nós tivemos de situação, que é uma situação que tem sido alardeado pelos meios de comunicação, pelas pessoas que falam de finanças, que é a lei Magnitsky, que foi colocada, né, ela alcançou, né, pelo menos do ponto de vista da decisão dos Estados Unidos, o ministro do STF. Alcançou o ministro Alexandre de Moraes, do STF, no Brasil. Então, o ministro foi sancionado por essa lei. O objetivo dessa lei é o sufocamento de pessoas e entidades que, na visão dos Estados Unidos, são pessoas que atuam do ponto de vista de crimes contra direitos humanos, tráfigo, situações graves de guerra, ditadores, etc. Tá? E aqui eu não quero entrar no mérito de se está certo ou não, eu quero analisar a partir do ponto de como que a gente deve entender isso para que a gente possa sair do caos financeiro e começar a ter um pouco mais de tranquilidade, saber como navegar esse período em que a gente está vivendo. Então, essa lei alcançou, sancionou o ministro Alexandre de Moraes, e o que ela prevê? Ela prevê que qualquer pessoa que esteja alcançada, sancionada por essa lei, não pode ter nenhuma negociação com empresas norte-americanas. Pensa no seguinte, vamos imaginar que a gente está falando de um terrorista conhecido, de uma pessoa que atente contra os direitos humanos, de uma pessoa que está envolvida com drogas, cartel de drogas. O que essa lei faz é o seguinte, olha, eu não quero essa pessoa transacionando comercialmente com empresas brasileiras, ou com empresas americanas, desculpe. Então, essa lei protege, entre aspas, as empresas americanas e impede elas de negociarem com essas pessoas, porque isso poderia representar, na visão dos Estados Unidos, um risco para a soberania americana.
E para forçar as empresas americanas a cumprirem a lei, existem multas, existem consequências. E o que surgiu de discussão nos últimos tempos é que o ministro Alexandre de Moraes, ele atua com bancos, né? Banco, cartão de crédito, ele recebe o salário dele por um banco, ele tem a conta bancária dele. E esse banco, se fosse um banco que tivesse relação com empresas americanas, que essas empresas americanas teriam que cortar relações com esse banco e o governo dos Estados Unidos poderia aplicar uma multa nos Estados Unidos, não aqui no Brasil, para esse banco que estivesse transacionando com o ministro Alexandre de Moraes, porque ele está alcançado, né, ele está sancionado por essa lei. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que nesse ponto não existe, pelo menos em tese, uma invasão de soberania. Os Estados Unidos não estão dizendo assim, olha, o Brasil tem que cancelar todas as contas do ministro Alexandre de Moraes. Ele não está interferindo aqui diretamente. Ele está dizendo assim, se tiver alguém no Brasil que transacione comercialmente com essa pessoa, que está alcançada pela lei, e essa empresa for se relacionar com empresas americanas, então aí nesse ponto a gente vai proibir, a gente pode multar, seja a empresa brasileira, se ela tiver sede nos Estados Unidos, aí você multa a empresa que está lá, ou seja, a empresa americana que esteja transacionando com esse banco que o ministro Alexandre de Moraes teria conta. Só para a gente entender, vamos imaginar que a conta do ministro fosse uma conta numa cooperativa de crédito pequena, dessas que existem localmente, né? E essa cooperativa só existe ali. Nenhum problema, porque essa cooperativa ela não transaciona, ela não tem comércio internacional, ela não faz importação e exportação, ela é daquelas pessoas ali. Então, não aconteceria nada, certo? Porque essa cooperativa não estaria nem transacionando com empresas ou outras entidades americanas e estaria atuando só no mercado local, então não teria problema, tá? A grande questão é que os grandes bancos, todos os grandes bancos, Itaú, Santander, Bradesco, Banco do Brasil, todos eles têm transações com empresas americanas, sobretudo numa coisa chamada SWIFT, que é o sistema do comércio em dólar do mundo. Esse sistema SWIFT, para a gente ter uma ideia, ele representa hoje algo em torno de 56% a 58% de todo o comércio global acaba passando por esse sistema. Tá? Não é todo o comércio global, tá? Mas mais da metade do comércio global, que é em dólar, passa por esse sistema. Então ele tem muita relevância, mas é importante a gente lembrar que ele não é a totalidade. Tá? Ele é a maior relevância, porque às vezes a gente vê notícia assim, todos não. Né? A grande maioria passa por esse sistema, passa por transações em dólares, 56%, 58%, mas não é a totalidade. Mas enfim, se a gente fosse pensar assim, um banco em que o ministro Alexandre de Moraes tem conta e esse banco ele está utilizando o sistema SWIFT, isso poderia ser caracterizado como sendo o sistema SWIFT aceitando transacionar com uma empresa que, por sua vez, transaciona com alguém que foi sancionado pela lei Magnitsky. E aí, o sistema SWIFT poderia ser orientado ou ser feita uma determinação que tirasse esse banco do sistema. Então, ele não poderia mais operar com o sistema SWIFT, que regula essas transações em dólar. Bom, essa é a situação como a gente está hoje, e aí a gente viu nessa semana, eu estou falando aqui, né, essa live está sendo indo ao ar dia 21 de agosto de 2025, nós tivemos queda nas ações dos bancos, no valor de mais ou menos 42 bilhões de reais, em função de que nós tivemos um pronunciamento de um ministro do STF falando que a lei Magnitsky, ou ele não se referiu exatamente à lei Magnitsky, tá? Mas ele nitidamente ali, por isso que eu falei daquele componente político, nitidamente estava endereçando isso, né? Que essas decisões tomadas por outros países, elas não poderiam ter aplicação no Brasil, a não ser que passasse por uma aprovação pelo judiciário brasileiro. Isso é óbvio, tá? Não tem nenhuma discussão, ninguém estava...
É mais ou menos assim, como reforçar o óbvio, tá? Agora, o reforçar o óbvio num ambiente político quente, muitas vezes pode só agravar as coisas.